Lacerda. E eu sou a Babi Xavier. E esse é o Roda Podcast. Nesse ano, estamos trazendo temas diversos que são muito relevantes para nós como professoras. E no último episódio, nós tivemos uma conversa incrível sobre educação antirracista, que você já pode conferir no YouTube e em todas as plataformas digitais. E hoje, a nossa convidada é a Maíra Braga. Ela é professora, é mestre em educação e atualmente trabalha com formação de professores e presta consultoria, dá palestras e sobre temas que envolvem a educação infantil. A Maíra é criadora da página do Instagram, @escutatória, da qual eu sou muito fã. E ela acredita que escutar as crianças muda o mundo. Bem-vinda, Maíra! Obrigada, muito obrigada. Adorei o convite e estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse assunto que, para mim, é muito importante, né? Que em tudo que envolve educação infantil, a gente merece ter um tempo para estudar, para ouvir e para aprofundar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre abordagem projetual e sobre planejamento projetual com a Maíra. E para começar essa conversa, Maíra, eu quero saber quem é a Maíra e por que você se interessa por esse tema. Então, eu me interesso porque eu sou professora, né? Então, é um planejamento. A gente sabe que na educação infantil é estruturante, é central, justamente para a gente conseguir garantir realmente essa escuta da criança. Então, me chama a atenção, primeiro, pela minha atuação em sala, e eu sabia que uma estrutura de planejamento de uma semana, segunda, ali, tudo fechadinho, não me atendia mais. E aí eu também não sabia o que poderia me atender. E por isso que eu comecei a querer estudar mais sobre esse assunto. E é isso que me leva realmente a entender mais profundamente sobre planejamento. Inicialmente como professora, depois como coordenadora, que aí eu fui orientar professoras e tal. E agora, mais recentemente, o ano passado, de novo como professora. Então, é uma construção, né? Não é algo que eu discuto, por exemplo, desse ano para agora. Já tem vários anos até chegar nessa ideia mesmo de por que é um planejamento numa abordagem projetual. Então, vamos lá. Eu que não fui formada em Régio, assim, como a Carol e tal, eu queria entender melhor o que é, então, um planejamento projetual. Ele não é um planejamento de projeto, que é o Project-Based Learning, que a gente estava falando aqui antes no bastidor. Tem muitas diferentes. Então, o que é uma projetazione, ou um planejamento projetual, e quais que são a maior diferença de um planejamento tradicional de uma escola de ensino infantil tradicional? O que tem de diferente e como isso muda a visão que você tem da criança? Bom, então, assim, o que a gente tem hoje em termos de planejamento, vamos dizer, nessa ideia de algo que é da tradição, né? Que já vem há muito tempo, a gente planeja dessa forma, muitas vezes as universidades discutem dessa forma, que é justamente a gente ter os objetivos bem delimitados, uma metodologia a ser cumprida. E aí, nessa perspectiva de planejamento, né, que é muito usual, a gente tem a tendência de pensar as crianças de uma forma abstrata. Então, são as crianças genéricas, e isso vai trazendo para a gente uma ideia muito distante das crianças, por incrível que pareça, por mais que a gente faça ali um passo a passo, a gente faz isso, a gente vai descrevendo uma cena, ou descrevendo uma proposta, a gente está falando de crianças genéricas. E quando a gente está falando, olha, a gente precisa escutar as crianças, elas são o centro do planejamento curricular, elas estão no centro do processo educativo, a gente não está falando de criança genérica, dessa criança idealizada, dessa criança que a gente imagina numa suposição, e aí, lógico, a gente vai trabalhar com suposições, mas é numa suposição muito idealizada. E aí a gente vai chegando, e quando a gente vai para a realidade, ali com as crianças reais,
a gente se frustra muito. E aí há uma tendência ou da gente ser muito mão de ferro, porque eu tenho que cumprir o que está descrito no planejamento, eu tenho que alcançar os objetivos a todo custo, então eu tenho um controle muito grande sobre as crianças. Ou simplesmente eu desisto, assim, né? Deixa cada um faz o que quer aí, porque eu não tenho controle, eu não consigo controlar as crianças a tal ponto, né, de fazer da forma que eu idealizei. Então, eu acho que esse, para mim, é um assunto central quando a gente discute planejamento da educação infantil. Muitas vezes, a gente está indo num confronto entre idealização e realidade. Lógico que o planejamento, ele está num campo de suposições, de hipóteses, de incertezas, mas ele não pode se dar de uma forma genérica e assim que a gente começa a imaginar situações que não são reais. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque quando a gente vai falar de uma abordagem projetual, a gente parte da realidade. A gente não parte da minha idealização, a gente parte da realidade. Isso já para mim, isso já é um grande ponto, assim. Por que a gente parte da realidade? Porque a gente está falando de uma abordagem, um conceito que está dentro de uma perspectiva da documentação pedagógica, e a documentação pedagógica, ela envolve justamente esse olhar mais aprofundado para a realidade, de uma forma fundamentada, que vai sendo relançada, que vai sendo construída, que vai sendo alimentada. Então, se eu não tenho a realidade, eu nem consigo trabalhar, por exemplo, numa abordagem projetual. Aí vocês podem me perguntar assim, Mayra, mas o que é essa realidade? Eu preciso entender, por exemplo, eu tenho nessa discussão de planejamento projetual, que seria, por exemplo, o planejamento ampliado, que é a gente pensar esse cotidiano. Então, o que eu tenho hoje do meu cotidiano ali na instituição, que eu preciso pensar para que eu garanta um bem-estar coletivo, aí aqui, as crianças e os adultos, funcionários e famílias, isso não se desvincula. Outra questão que também é muito forte, quando a gente vai falar de algo que são princípios, a gente sempre vai pensar crianças e adultos, esses adultos, os profissionais e as famílias, isso não, e uma comunidade, isso não se desvincula. E aí eu vou pensar de forma ampliada. E aí, nesse início de ano, principalmente, o que acontece muito? A gente recebe as crianças. Muitas vezes a gente recebe as crianças no escuro, assim, elas só estão chegando agora que eu vou conhecer as crianças. Opa, não pode ser assim. Eu preciso entender minimamente quem está chegando nesse grupo. E aí, na proposta que eu faço, né, assim, desse planejamento, que vem da realidade, que vem de uma pesquisa, outra coisa que é uma característica da abordagem projetual é essa pesquisa constante, é uma investigação. Então, a gente está o tempo todo refletindo, investigando e pensando possibilidades. Num planejamento tradicional, não. A gente está o tempo todo executando a próxima parte, assim, a gente dificilmente a gente para realmente refletir profundamente sobre o que a gente está fazendo. Tanto é que a gente tem até a impressão de estar num automático, sabe? A gente vai lá no Google, faz uma pesquisa de um assunto e quer executar isso, né, a partir do que a gente viu ali, sem ter uma autoria e um aprofundamento do que realmente eu desejo com as crianças ali, o que eu estou oferecendo. Então, um dos pontos é essa pesquisa. E aí eu preciso entender que grupo que é esse. Então, as meninas que estão comigo, as professoras, né, que a gente faz esse acompanhamento, então elas vão entender se a turma tem mais meninos ou mais meninas, isso influencia, sim, a questão de gênero, influencia na formação de grupo, isso não sou eu que estou falando, são pesquisas, inclusive, de Régio, e aí eu já deixo a indicação para quem quer ler sobre isso, né, o livro Tornando Visível a Aprendizagem, crianças que aprendem individualmente em grupo, aquele que tem uma digital na capa, uma digital azul. Então, a questão de gênero importa, a questão de idade importa. Então, eu precisar entender, opa, quantas crianças do agrupamento já têm 3 anos? Não, opa, quantas que já têm 4? Quem é a mais nova? Quem é a mais velha?
porque isso vai me ajudar numa formação de pequenos grupos, isso vai me ajudar em tomadas de decisões. E aí eu vou entendendo um perfil de grupo, né? Aqui eu estou dando só alguns exemplos, tem muito mais questões que envolvem, né? Então, o próprio lazer da criança, né? Então, onde que ela costuma ir com a família, porque a gente já começa a entender que tem uma comunidade para além da escola, a escola não é uma bolha, e eu preciso entender para onde que essas crianças vão. Ah, é shopping, é praça, ou não, é uma escola que tem alto poder, né, aquisitivo, as famílias. Não, então eles vão para fora, eles vão para outro, né, assim, internacional, que é totalmente diferente para quem vai para a praça do bairro. Então, eu vou configurando ali características de um grupo que eu também faço parte, né? Eu como adulto, eu como professora. Então, começa daí. Que grupo que é esse, em linhas gerais? E aí eu deixo de pensar, por exemplo, num grupo genérico, e eu vou pensar no meu grupo. Esse grupo que está formando junto comigo. E aí acho legal a gente pensar que acho que a maior diferença que eu já vejo aí é assim, isso dá trabalho, né? É muito mais fácil todo ano eu como professora pegar aquele planejamento que eu fiz há 10 anos atrás e só tentar reaplicar, do que eu ter essa disposição para olhar a individualidade desse grupo, entender quem são essas crianças e quais são as necessidades deles. Porque uma criança de 3 anos do ano 2000 não tem a mesma necessidade de uma criança de 3 anos do ano 2022 pós-pandemia. Então, a gente não pode... E o professor reflexivo, né, consegue perceber isso aí. Mas o professor que está engessado nessa prática, e aí ele aplica esse planejamento que ele já fez há 10 anos atrás e não funciona, a culpa é de quem? A culpa é da criança. Por quê? Porque eu já apliquei esse projeto 10 anos e sempre funcionou, e agora o problema é quem? O problema são essas crianças que não sei o quê, que não sei o que lá. Então, eu acho muito, muito relevante a gente pensar nessa questão da realidade. É fundamental, né? É estruturante mesmo pensar nessa realidade. A realidade do hoje, né? De quem está ali, não a realidade do passado, né? Vamos se atualizar. Por exemplo, uma parceria também muito próxima com a família, né? Porque essas primeiras informações vêm das famílias. E aí, por exemplo, eu posso, nessa estruturação de grupo, quem é esse grupo, entender, por exemplo, preferências de brincadeiras. E dessas preferências, eu posso entender ali, olha, a maioria do grupo brinca muito em casa com carrinhos. E aí eu faço essa ponte entre família, comunidade, ali onde está inserida, o que é comum para ela, eu faço uma ponte para a escola. Então, eu posso pensar um contexto que tenha, por exemplo, a brincadeira com carrinhos. Então, a criança, quando ela chega ali, não é aquela criança idealizada que eu montei na minha cabeça a partir da minha vivência particular, mas não, eu vou começar a fazer isso a partir de uma pesquisa, de uma investigação. Então, uma das características centrais, por exemplo, de uma abordagem projetual é a pesquisa, é a investigação. E aí a gente sempre vai pensar essa pesquisa e essa investigação no sentido de a gente trabalhar com boas perguntas. Então, por exemplo, por que eu quero saber isso e não aquilo? E por que é importante eu saber sobre isso? Então, eu estou dando uma justificativa para vocês, por que a gente precisa entender a realidade. Isso é um ponto só, né? Tem muito mais coisas, mas é porque eu queria dar um exemplo que está muito... Como a gente está falando ainda no início do ano, só para vocês contextualizarem com o que a gente está vivendo nesse momento agora. Então, eu parto dessa realidade, eu reflito sobre essa realidade, eu investigo essa realidade. Isso está dentro de uma abordagem projetual, isso está dentro de uma perspectiva da projetação, aqui a gente já está falando, né, numa tradução para o português. Então, que vem, óbvio, né, então acho que é importante a gente falar que é fundamentado, né, pela abordagem de Régio, ou a filosofia de Régio, Emília, e que a gente vai pensar
quais são esses princípios, quais são esses fundamentos, para a gente poder pensar o nosso espaço, né, a partir da nossa cultura. Inclusive, por exemplo, eu moro em Goiânia, a cultura aqui é muito diferente de quem, por exemplo, está em São Paulo. Aqui a cidade é muito menor, né? Então também já tem uma outra característica de um grande centro urbano. Tudo isso interfere na formação do sujeito. E a gente acha que a criança, ela só vai aprender, ou ela só vai única e exclusivamente na escola. E não é. A escola é um espaço privilegiado. De fato, tem que ser mesmo. E eu acho que a gente tem cada vez mais mostrar por que a educação infantil é tão privilegiada e um espaço tão privilegiado para a formação das crianças. Só que ela não fica só ali. Principalmente na educação infantil, a gente tem a presença da família, a gente precisa pensar como que a gente pode articular isso sem culpabilizar a família que não pode estar ali, porque esse também não é o nosso papel, mas é a gente criar condições para que as famílias que podem e que desejam e tenham essa oportunidade. Então, muitas vezes, por exemplo, essa formação de grupo mesmo, a gente faz por ou Google Forms, que aí as famílias já vão respondendo, já vira uma tabulação, já é automático ali, o próprio, né, a formatação, né, do Google Forms faz isso. Então, a gente precisa também, olha só, dessa abordagem projetual, incluir as famílias, incluir isso que também foge da própria escola, no sentido restrito, como se fosse ali, não, eu tenho que pôr os objetivos ali a todo custo e executar. É muito mais amplo. E aí eu vou tratar, nessa abordagem projetual, sempre de algo que está no campo das incertezas. Então, por exemplo, se eu tenho uma boa pergunta, se eu acolho esses sujeitos, né, crianças, famílias e os próprios funcionários, se está tudo ali conectado, tudo interligado, eu vou trabalhar também com uma incerteza, porque eu não tenho certeza de tudo, não é uma verdade absoluta. Então, quando eu vou fazer uma proposta para a criança, por exemplo, que agora eu estou falando porque outra questão da abordagem projetual é que ela vai se estruturar em instrumentos, né? Quando a gente está falando do planejamento, ou quando a gente está falando aí da própria documentação pedagógica. Então, são instrumentos no plural. Então, esse planejamento, por exemplo, que eu discuto, são 3 instrumentos. Então, eu tenho, por exemplo, planejamento ampliado, que é esse que eu falei para vocês, que a gente vai pensar o cotidiano. Aí eu penso a formação de grupo, eu penso como vai se dar a participação da criança, eu penso como vai se dar a participação da família, isso tudo é planejado. Eu penso como que esse espaço, o que eu vou oferecer nesse espaço, quais espaços circunscritos são possíveis, né? E aqui eu ainda nem estou falando do contexto em si, mas eu já posso pensar nos espaços circunscritos. A gente vai pensar nas atividades de atenção pessoal, então como que eu vou pensar os cuidados dessas crianças. A gente pensa também sobre a frequência de comunicação, então tem uma organização sobre isso também, porque numa abordagem projetual, a comunicação é fundamental. Então, eu não posso perder de vista, eu não posso lembrar só lá em março, abril, maio, que eu tenho que comunicar o que eu faço com as crianças. Isso tem que ser tem que ter uma permanência. Então, isso também entra, por exemplo, num planejamento ampliado. Olha só quanta coisa diferente do planejamento tradicional, que a gente está preocupado só ali com a centralidade no conteúdo ou nessa centralidade de um objetivo. E como essa abordagem projetual faz muito mais sentido para a cultura da infância. Eu acho que isso também é um outro ponto fundamental. Quando a gente trabalha com crianças bem pequenas, como é o caso da gente que está na educação infantil, a gente precisa entender do que é o que faz parte dessa cultura infantil. O que a gente pode fazer para acolher essa cultura infantil. Então, por exemplo, quando eu estou num planejamento muito tradicional, ou esse da tradição, que é o que a gente está acostumado, a gente não foca num olhar para a criança, para que criança que é essa, né? O que é
o que são as categorias dessa infância, inclusive. A gente foca num conteúdo, pura e simplesmente. Pura e simplesmente. E isso é muito empobrecedor quando a gente vai pensar o desenvolvimento de uma criança. Ela vai aprender o conteúdo, óbvio que ela é um ser humano vai aprender, e faz parte disso, né, do desenvolvimento do ser humano. Mas que tipo de aprendizagem que ela está tendo, que é o grande X da questão. Porque ela pode ter uma aprendizagem de ficar decorando e repetindo como se fosse um papagaio, e a gente sabe que repete mesmo o que o adulto está falando. E ela pode ter um tipo de formação de autoria, de criatividade, e que ela realmente vai se sentindo cada vez mais segura de quem ela é e do seu modo de pensar. E isso é sustentado, isso é valorizado. Então, são perspectivas muito distintas. Por isso que quando a gente vai falar, por exemplo, de BNCC, e muitas pessoas ainda não compreendem, por que a gente não vai lá primeiro olhar objetivos de aprendizagem? Porque não é daí que a gente parte da experiência da criança. É a experiência da criança em primeiro lugar. Depois, sim, eu posso ir fazendo ali, olhando, né, os objetivos, o que a gente está contemplando, o que a gente pode ampliar, mas é a criança sempre o ponto de partida. E se ela é o ponto de partida, eu preciso entender isso que faz parte do universo infantil. E o planejamento, ele vai precisar abarcar isso, né? Então, esse primeiro planejamento, que seria esse primeiro instrumento ampliado, ele acolhe esse bem-estar coletivo, e a gente precisa pensar sobre isso. Quando a gente quando você fala de protagonismo, isso é o protagonismo da criança, de certa forma, né? Que a BNCC traz também ali no início, a BNCC da Educação Infantil traz, e a gente discute muito isso, né? Como colocar essa criança como centro. Ou seja, eu estou fazendo todo esse planejamento centrado na criança como autônoma, como independente, para, né, desenvolver essa independência, para desenvolver essa ação que vem da criança, essa cultura que parte da criança. E quando a gente fala de uma criança com essas características, né, com esse planejamento voltado para a criança, a gente está falando de uma grande mudança também, né? Aqui na roda a gente fala muito sobre o papel do professor. Quando a gente olha para esse lugar, a gente é um rompimento, né? Pensando na educação tradicional, nas formas tradicionais de planejar e de fazer, a gente quebra com tudo, né? A gente quebra com tudo quando a gente descentraliza o lugar do professor e centraliza, né, ou dá um destaque para o lugar da criança, a gente está falando de uma nova forma de ser professor, né, Maíra? A gente está falando de um professor que ele não vai só executar, ele não é um apertador de botão, ele é totalmente outra coisa, é uma tarefa multifacetada hoje em dia ser um professor, é uma tarefa complexa ser um professor de educação infantil nesses termos de valorizar a criança, entender a criança, escutar a criança, esse verbo que a gente tem, né, que Reggio Emilia traz com tanta intensidade, esse escutar, que é uma metáfora, né, que é uma metáfora que fala de uma diversidade de coisas ali, o que é esse escutar a criança, é observar, é perceber, é estar junto, é compartilhar, é trabalhar de uma forma mais horizontal nesse processo. Então, hoje, eu não sei como você vê, mas eu vejo o professor hoje como assim, não sei nem por onde começar. São tantas tarefas de professor, tantos papéis que o professor pode exercer ali. E um que eu penso muito é o de curador, né? Hoje o professor é um curador também. Ele faz escolhas, ele tem que determinar certas ações. Enfim, um dos nossos centros aqui é essa questão do papel do professor na roda. E eu queria que você conversasse um pouquinho disso, assim, com a gente, né? Com essa abordagem projetual. Quem professor é esse? Como esse professor pode se adequar aí, se inspirar, Isso. enfim. Assim, porque é uma discussão bem complexa e tal, mas o tempo não permite, então eu vou fazendo escolhas para eu comentar. Nesse caso, numa abordagem projetual, uma outra característica, né, dessa abordagem é que o adulto, ele precisa ir alimentando e retroalimentando a aprendizagem da criança. Isso é um ponto central. E aí, o que acontece muito na educação infantil, né, assim, no que é que a gente já sabe?
Os professores, eles ainda, assim, uma boa parte, né, eu não posso falar como que é, porque não tem uma pesquisa, mas a gente já sabe, eu falo isso em curso, então eu tenho uma noção. Que quando a gente pergunta assim, olha, o que é aprendizagem? O que é aprendizagem significativa? Porque onde que o pedagogo ele atua? Na aprendizagem. A nossa atuação é essa, é garantir a aprendizagem da criança. Só que a gente nem sabe, de uma forma fundamentada e mesmo assim, vamos dizer, profunda, o que é essa aprendizagem, sabe? E aí, como que eu vou retroalimentar e alimentar a aprendizagem da criança se eu não sei, se eu não tenho clareza disso? Então, por exemplo, quando eu estou falando de uma aprendizagem significativa, eu estou falando do modo que essa criança, ela interpreta esse mundo, das conexões que ela faz, do que ela já viveu, e aí ela vai fazendo conexões com o que ela está ali recebendo naquele momento, e aí é onde ela conhece, de fato, né? Então, a aprendizagem é justamente essa, e aí eu gosto também de usar metáfora, porque é difícil explicar, essa ponte entre o que a criança já viveu e o que está vindo ali na frente dela de informações, do que ela está vivenciando, e quando isso se conecta, ela conhece sobre algo. E aí eu preciso entender muito onde que essa criança está nessa aprendizagem. Então, eu não posso oferecer para essa criança nem algo muito difícil, que ela não vai conseguir ainda naquele momento fazer conexões suficientes para chegar à sua interpretação, ao seu sentido sobre aquilo. Então, eu não posso fazer algo tão difícil, que aí ela desiste e tal. E nem muito fácil, a ponto de ser desinteressante. Então, eu sou um professor ou uma professora que eu tenho que estar sempre nesse limiar aqui entre o que ela pode, a gente sabe que isso é totalmente Vygotskiano, eu preciso sempre saber onde que é essa zona de desenvolvimento proximal da criança, ou do grupo, para eu saber o que eu vou oferecer, para saber qual que é o próximo desafio. Porque se eu fico ou no difícil demais, ou no fácil demais, as crianças raramente vão se envolver de verdade, por exemplo, num contexto de aprendizagem, ali a gente pensando, vamos pensar uma sala referência. Porque aí logo vamos pensar se está fácil demais. Desestimula, fica desinteressante. Aí a criança jogando trem para um lado, para o outro, correndo, não funciona. Ou se é difícil demais, a criança às vezes, não consigo, e desisto. Então, para mim, hoje, o grande desafio, de verdade, nessa perspectiva, é esse adulto entender mais sobre como as crianças aprendem. A gente já sabe que precisa escutar as crianças, mas a gente tem que entender, então, o que a gente faz com essa escuta. Porque vira um jargão da escuta da criança, que a gente sabe que é uma metáfora e tal, mas vira um jargão pedagógico. E aí fica assim, a gente vai fazer isso porque as crianças gostam. A gente vai fazer isso porque as crianças pediram. Numa pobreza sem fim, assim, tá, tudo bem, vai ter momentos que as crianças realmente podem sugerir e tal, elas vão fazer isso. Mas eu não posso limitar a minha prática de anos de estudo, todo mundo está aqui, a gente nunca parou de estudar, né? Então, eu, por exemplo, desde 2004 estou estudando, nunca parei. Que a gente está estudando para simplesmente a gente reduzir todo o nosso estudo, porque a criança gosta, porque a família quer, porque a família mesmo não sei o quê. Não é assim que funcionam as coisas. Então, eu preciso entender mais profundamente como essa cultura exerce o poder, entre aspas, aqui, né? Dessa cultura institucional exerce sobre a formação da criança. Então, eu preciso entender muito a intencionalidade de cada espaço, de cada funcionário, de tudo, assim, tá tudo conectado mesmo, que vai exercer influência na formação dessa criança. E eu preciso saber, sobretudo, por que tudo isso que eu organizei na escola vai garantir aprendizagens significativas para ela.
E a aprendizagem significativa, gente, não é simples, porque a gente tem que estar o tempo todo escutando a criança e escutando nessas múltiplas formas de escuta, que não é escuta falada, né, só a criança que fala, mas, inclusive, do modo até, inclusive, ela entra numa escola e o modo como ela sai dessa escola, né? Então, para mim, hoje, esse é o grande desafio. E a gente está falando de autores, né? E vamos pensar os grandes autores aí da pedagogia, né? Piaget, Vygotsky, a própria a Barbara Rogoff, que é uma grande autora que a gente está descobrindo recentemente, assim, que ela também vai falar sobre essa cultura, como que a cultura influencia no desenvolvimento. E aí a gente precisa saber disso que fundamenta a aprendizagem. E são autores muito difíceis da gente entender, então é uma vida para a gente estudar eles, né? É normal isso. Só que como que eu lido com a aprendizagem das crianças se eu nem sei o que é aprendizagem? Vocês entendem como que a questão é muito mais profunda? Por isso que quando a gente vai pensar num planejamento projetual, que ele vai se desdobrando e ele é um processo recursivo, então, por exemplo, ele acontece na realidade, mas eu volto e vou reestruturar a partir do que eu percebi na realidade, como essa criança está aprendendo, enfim, se relacionando, enfim. E aí, quando eu penso no planejamento, esse planejamento ele tem que dar conta dessa construção de conhecimento, dessa construção de aprendizagem. E se eu já venho com tudo delimitado, como é no planejamento que a gente está habituado, que é esse, né, da tradição, a gente não dá conta. Porque a gente não está falando... E a aprendizagem, ele é do sujeito. Ele não... está no sujeito. É um processo subjetivo. Óbvio que tem a cultura, que tem o outro que interfere diretamente. Mas eu aprendo. Não tem como outra pessoa aprender por mim. Eu aprendo. Tem outra pessoa me ajudar a compreender isso. Sim, ok. Então, são esses detalhes que vão fazendo com que a gente entenda por que o planejamento ele precisa se dar de uma forma processual, flexível, recursiva e principalmente investigativa, porque eu estou o tempo todo investigando como essa criança está aprendendo e qual que é o próximo passo a seguir. É isso que é uma abordagem, em linhas muito gerais, tá, gente? Uma abordagem projetual. E aí o planejamento, ele precisa dar conta disso. Por isso que é difícil planejar na educação infantil. Muito difícil. Uau. Não tem matéria dada aqui na educação infantil, né? Não existe Não. isso. E não pode existir. Não existe e não pode existir matéria dada na educação infantil. Não. Pelo amor. Uau, Maíra, acho que a gente sai daqui novamente inspiradas de pensar, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre a escuta da criança, sobre a observação das crianças, né? No semestre passado a gente falou sobre todas as diferentes abordagens pedagógicas e a gente encontrou esse link em comum entre elas, né? Tanto Waldorf, quanto Montessori, quanto Reggio Emília, tem todo esse Pickler, né? Tem todo esse link de você observar a criança e escuta. E aí o que você traz nessa questão do planejamento é isso, o que fazer com essa escuta. E acho que esse é um desafio para a gente refletir e continuar estudando e continuar pesquisando para entender, né? Tá bom, eu escutei, eu entendi essa necessidade e como, então, eu reflito a respeito dessas informações que eu coletei, desses interesses, e eu transformo tudo isso de uma maneira que eu consiga cuidar das necessidades dessa criança, né? Então, eu já sei tudo o que ela é, e aí como que eu transformo isso para ajudar quem ela precisa cada vez mais se tornar. A gente, infelizmente, vai começar encerrando aqui essa conversa. Foi só uma pincelada muito leve em todos os conteúdos que a Maíra já compartilhou aqui com a gente. Você pode, lá no Instagram dela, @escutatória, com 2 T's, você pode ouvir mais sobre as lives dela, ouvir mais sobre todos as aulas posts, abertas, tem umas aulas abertas muito legais lá. Todos os posts que ela coloca, que traz essas reflexões, e também os cursos, né? Você quer falar um pouco, Mayra, sobre os seus conteúdos?
Sim, eu quero deixar então um convite de novo, né? Sigam a página, é um prazer ter vocês lá. Eu adoro poder compartilhar com vocês assuntos contemporâneos da educação infantil, acho que isso é o grande X da questão também, né? Então, o que está em último momento aí de discussão, não no modismo, mas a gente precisa avançar, a gente precisa ver o que a gente tem, assim, de pesquisas da área, então, a página é para isso. E, em breve, eu vou oferecer, junto com a professora, que é doutora, a Sariane, a gente vai falar especificamente sobre abordagem projetual. A gente acredita que já tem muitas pessoas que precisam avançar nesse aspecto, porque já entenderam que não é, mas que precisam aprofundar agora nesse o que é. Então, eu deixo o convite para vocês, para conhecerem o canal no YouTube também, que está meio... Esse ano eu ainda não coloquei nada lá, mas eu vou voltar a colocar, preciso. Mas já tem muitos vídeos, muitas aulas que valem a pena para vocês assistirem e consumirem o conteúdo. Tá? Então, muito obrigada, adorei o bate-papo, rapidinho, mas já dá uma despertada, assim, uma boa reflexão. E que lindo o trabalho de vocês, meninas, eu acho que a gente precisa disso. Quanto mais a gente poder chegar em mais e mais pessoas, a gente só tem a ganhar, e as crianças, principalmente, têm mais o que ganhar. É isso aí, estamos aí juntas tentando transformar cada vez mais a educação na nossa realidade, que é o Brasil, e é muito bom ter pessoas como você que são tão inspiradoras e também estão nessa busca de trazer conhecimento, de compartilhar com tanta gente que está aí a fim de buscar e de ir atrás. E o recado é esse, pessoal. A Mayra falou isso já sobre o livro Tornando Visível a Aprendizagem. Tem muito conteúdo, a gente também vai deixar disponível nos nossos posts outros conteúdos que você pode ler mais a respeito. Também tem lá o nosso WhatsApp, que você pode perguntar, tirar dúvidas, nossa página do Instagram, @Roda de Professores, e aí você pode ter mais conteúdo para você continuar se inspirando e descobrir cada vez mais o que você faz com essa escuta e com esse perfil que você já buscou dos seus estudantes. Muito obrigada, Mayra. Obrigada, Carol. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, obrigada.